Eu queria conversar com você um pouco hoje a respeito da evolução da adoração. Quantos aqui já ouviram a palavra adoração? Não sei quantos aqui são de casa, quantos são crentes, quantos são cristãos. Pode ser que seja a primeira vez que você entra dentro de uma igreja evangélica. Mas é interessante que na boca do crente a palavra adoração ela se repete várias vezes. E a palavra vai dizer que nós fomos criados para o louvor e a adoração da sua glória. Então, se nós fomos criados para um propósito, nada melhor do que descobrir que bendito de propósito é esse. Quem concorda? Bom, no Velho Testamento nós temos 3 palavras. A palavra Rishishawa, diga aí, Rishishawa. Quem quer colocar o nome do seu filho de Rishishawa? Rishishawa, larga teu irmão. Ninguém quer? E o nome do outro vai ser Deuteronômio. Vai ser lindo, é uma família maravilhosa. Rishishawa, a outra palavra é Abodã. E a terceira que vai ser utilizada é a palavra Sasha. Não é a filha da Xuxa, mas é Sasha também. A palavra Rishishawa, ela significa curvar-se. Ela tem um tom de curvar-se. A palavra Abodã significa ser servo ou escravo. E a palavra Sasha significa prostrar-se ou curvar-se. Bom, se a gente pega as 3 e a gente vai pegar os significados dela, quantos concordam que elas são sinônimos e giram meio que dentro de um círculo? Elas falam basicamente a mesma coisa. Olhe para mim. Um escravo ou um servo, quando ele ia aparecer diante do rei, quando ele ia se apresentar diante do rei, em que posição ele ficava? Curvado. Ele ficava prostrado. Ele não podia olhar de olho no olho, ele não podia se portar de uma forma como igual. Então, quando um servo, por exemplo, ia se apresentar diante de Davi, ele tinha que entrar como, irmãos? Prostrado, curvado. E a palavra adoração, acredite se quiser, não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com nenhum tipo de CD que você coloca no seu carro para ouvir. A palavra adoração significa estar prostrado. A palavra adoração significa estar em posição de humilhação, em uma posição onde você se considera como menor do que aquele a quem você adora. Se dentro do louvor você conseguir ter esse sentimento, bom demais. Mas muitas vezes nós estamos cantando, nós estamos louvando e a adoração não está saindo dos nossos lábios. Porque a primeira coisa que tem que se curvar diante de Deus, irmãos, é o nosso coração. Quantos entendem isso? Quantos creem nisso? Isso é muito bom, porque nem todo mundo, irmãos, foi chamado para cantar. Quantos sabem disso? Nem todo mundo tem esse talento. A gente abriu aqui na igreja as audições do grupo de louvor, as pessoas que já têm uma habilidade, já possuem algum talento para cantar ou tocar aqui na igreja. E aí veio o pastor Ricardo e o pastor Fernando dizendo que queria entrar no louvor. Aí eu disse, são audições, não é maldições do louvor. Não é maldições. A gente crê que eles são ungidos para pregar a palavra. Nada contra quando eles cantam em casa, mas aqui na igreja, né? Então a palavra adoração ela não se restringe à música. Porque se Deus fizesse isso e só alguns foram chamados para a área da música, Deus estava dizendo, só alguns poucos vão poder me adorar. Quem concorda com isso? Então, adoração é se curvar, é se prostrar, é estar rendido. E aí quando você compreende o que significa adoração, quando você levanta suas mãos, compreendendo que você está numa posição de rendição, isso é adoração. Quando você entende que você deve se prostrar diante do rei, e você fica de joelhos pensando dessa forma, pensando em se humilhar diante de Deus, isso é adoração. Quando nós só fazemos por fazer, é só um movimento. Quem está comigo? Glória a Deus. Vamos lá. Então vamos começar pelo Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos 3 tipos de adoração, basicamente. O primeiro tipo de adoração, eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Marcelo, pode baixar um pouquinho o meu retorno aqui em cima. Está dando um pouquinho de microfonia. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem chegou lá diz amém. Glória a Deus, boa parte chegou. Então vamos lá, vai dizer o seguinte:
Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de quê? De ovelhas. E Caim virou o quê? Ok, agricultor ou lavrador, depende da sua versão. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias ou das primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não é certo que será aceito? Vamos continuar. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha para cá. A primeira adoração nós vamos chamar de adoração primitiva. Era uma adoração onde os homens faziam porque aprendiam de seus pais. Eles aprendiam a adorar a Deus, a oferecer sacrifícios, da maneira que eles haviam ouvido de pai para filho. Era passado de geração em geração. Nesse momento aqui, na altura da Bíblia, não existiam leis, não existiam regras, não existia liturgia. O que as pessoas sabiam é: existe um Deus contra o qual nós pecamos, nós precisamos oferecer sacrifício para que Ele nos perdoe. Esse era o entendimento que eles tinham de Deus. Se encerrava aí. Você vai ver o próprio Jó oferecendo sacrifício a Deus. Nessa altura aqui, não havia intermediadores. Você mesmo, se fosse dessa época, poderia oferecer sacrifício a Deus sem problema algum. E você poderia oferecer na sua casa, você poderia ensinar aos seus filhos e logo depois eles poderiam fazer. Isso nós vamos chamar de adoração primitiva. Diga primitiva. Ok. Agora, o tempo passa e à medida que Deus vai estabelecendo alianças com o seu povo, Ele vai estabelecendo pactos com o povo, com a humanidade, Ele começa a trazer o quê? Regras. Ele começa a trazer a lei, ele começa a trazer informações de como os homens deveriam adorar a Deus. E aqui nós vamos chamar de adoração coletiva. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Aleluia. Todos abriram lá? Deuteronômio, aquele livro que você sempre lê antes de dormir. Nossa, a risada é a parte mais triste do negócio. A risada denuncia toda a tragédia da história. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, vai dizer o seguinte: 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de quê? De mãos vazias. Algumas versões vai dizer, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor Deus te deu, ou lhe deu. Olha para cá. À medida que o homem vai tendo alianças com o Senhor, ele traz N regras. E aqui nós vamos ter um novo tipo de adoração. A outra era a adoração primitiva, qualquer um podia fazer na sua casa, era ou não era? No seu lugar, montava um altar ali. Nessa coletiva a coisa muda. Quantos se lembram da Arca da Aliança? Quem lembra da Arca da Aliança? Finge que tu é crente, que tu lembra. Pronto. No momento que a Arca da Aliança começa a habitar no meio dos homens, Deus começa a estabelecer regras, porque não era qualquer um que poderia se aproximar, não era qualquer um que poderia tocar na Arca da Aliança. Então ele faz muitas liturgias, muitas regras para fazer o quê? Proteger o homem. Só que agora a adoração ela é feita de uma forma completamente diferente. Ela depende de um lugar, ela depende ou de um templo ou de um tabernáculo para acontecer. Quantos já ouviram falar na tenda da congregação? Onde os sacerdotes ficavam. Só que nesse nível de adoração, os homens eles passaram a ter intermediadores, pessoas que ficavam entre ele e Deus. Quem eram essas pessoas? Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Nesse nível de adoração, o que é que eles tinham que fazer?
Durante um ano, haviam 3 festas, como a gente leu. E em uma dessas 3 festas, ele tinha que trazer um tipo de sacrifício, que era fruto do seu trabalho, de acordo com o que Deus tinha lhe abençoado, e ele deveria entregar para o sacerdote. E o sacerdote faria o sacrifício em nome dele. Dele é a pessoa que entregou o sacrifício. Quem está comigo? Eles dependiam de alguém para que aquela adoração acontecesse. A coisa mudou um pouco. E nós temos um terceiro tipo de adoração. Quantos já ouviram falar em sinagogas? Sinagogas. Bom, as sinagogas, elas são basicamente fruto das várias vezes em que o povo judeu sofreu escravidão. Pensa comigo. No primeiro momento, eles podiam fazer os sacrifícios em qualquer lugar. Deus traz regras, agora eles dependem de um lugar para fazer suas adorações. Mas e quando eles são escravizados? Quando o seu templo é destruído? Quando todas essas coisas acontecem? Como é que eles vão adorar a Deus? Então muitos historiadores acreditam que as sinagogas nasceram do momento em que a Babilônia escravizou os judeus. E eles, numa tentativa de dizer, eu não posso ficar sem adorar ao meu Deus, eu vou me adaptar. E eles criam as sinagogas. As sinagogas vão se assemelhar muito ao que a gente conhece modernamente hoje como congregações. Nós temos uma igreja principal e nós temos as congregações. E cada sinagoga vai ter os seus sacerdotes, cada sinagoga vai ter os seus ritos. Os fariseus começam a trabalhar muito ativamente nas sinagogas, mas mais uma vez os homens continuam dependendo de um intermediador para adorar a Deus. E em todos os 3 estágios, irmãos, uma coisa sempre era cobrada. Diga comigo: derramamento de sangue. É impressionante quando a gente começa a olhar para a palavra e percebe que a palavra adoração é muito, mas muito, irmão, associada a sacrifício. Poucas vezes ela é associada, principalmente no Velho Testamento, a situações isoladas de bom procedimento. No Novo Testamento isso vai ficar muito claro, mas no Velho Testamento não era. Sempre que a palavra adoração era referida, era uma profissão, um pronunciamento de algo para Deus e um sacrifício que comprovasse aquilo que eu estava fazendo. E no Novo Testamento, quantos creem que o negócio muda? Muda e muito. A primeira coisa que vai mudar é um homem chamado Jesus Cristo. E ele muda toda a matemática do negócio. Ele muda todo o projeto, todo o esquema, toda a liturgia. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 9. Eu estou lhe dando uma introdução aqui para que a gente consiga passear um pouco mais na Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Aleluia. Quantos abriram lá? Hebreus capítulo 9, versículo 12 vai dizer o seguinte: não por meio de quê? De bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Olha para cá. Qual era o motivo das pessoas fazerem tantos sacrifícios no Velho Testamento? O homem havia pecado contra Deus, e o salário do pecado é E a única maneira de se pagar a morte é fazendo o quê? Morrendo. Só que o homem, ele não podia se matar para ficar vivo. Ele não podia se matar para viver. E Deus deu uma estratégia para que de alguma forma a ira de Deus fosse aplacada contra o pecado. O homem era pecador, havia uma ira de Deus contra o pecado, e o homem cheio de pecado era atingido pela ira de Deus. Quantos se lembram que Deus diz para Adão: não coma do fruto, porque no dia que você comer do fruto você vai morrer? Quem lembra disso? Tem uma passagem, não precisa abrir lá agora, em Efésios capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e pela graça fomos salvos. Deixa eu te perguntar, quantos aqui eram defuntos antes de se converter? É uma pergunta bem idiota mesmo, é isso mesmo.
Tinha algum defunto antes de se converter? Defunto mesmo? Temos 15 ressurreições na direita. O que é que a Bíblia vai dizer? O que foi que nos matou? Onde foi que nós morremos? Diga, no Espírito. Quando nós pecamos, irmãos, o lugar do nosso corpo, do nosso eu, que faleceu, foi o nosso espírito. Então sim, quando pecamos éramos defuntos, em nosso espírito, éramos mortos para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que por conta dos nossos pecados nós morremos, mas em Cristo Jesus voltamos à vida. Porque o sacrifício dele trouxe para a gente, pela graça, uma eterna redenção. Abre lá comigo, você ainda está lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Ele vai dizer: não foi através de animais, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e obteve uma eterna redenção. Sabe o que o sacrifício de Jesus fez, irmãos? Ele fez com que todo sacrifício de animais se tornasse desnecessário. O derramamento de sangue, como forma de adoração, encerra em Jesus. O sacrifício de sangue se encerra em Jesus. Os animais, tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento, era uma forma do homem entender o que um dia no futuro iria acontecer. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, nós recebemos, pela graça, a vida eterna. E a adoração a Deus para de ter como necessário a morte de inocentes. Porque um inocente, um homem inocente, morreu de uma vez por todas pelo meu e seu pecado. E aí eu te pergunto, se das 3 formas de adoração que nós vemos no Velho Testamento, todas elas envolviam sacrifício e derramamento de sangue, o que é que a gente vai fazer no novo, se Jesus já fez tudo que deveria ser feito? Vira para o irmão que está ao teu lado e diz aí, o que é que a gente vai fazer? Sabe por que eu peço para as pessoas virar para o lado? Porque quando eu era membro e não pregava, os pastores pediam tanto para virar para o lado, e essa é a minha vez de se vingar. Eu me sinto bem, eu me sinto retribuindo. Então eu digo, vira para o pessoa que está do seu lado só para me sentir melhor. Perdão, irmão. Abri meu coração aqui para você. Abra em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 23. Você ainda está rindo do virar para o lado. Vai dizer o quê? João capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte: mas vem a hora, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... porque o Pai procura os que tais assim. Se você ler o capítulo 4 de João, você vai ver que a samaritana, essa passagem aqui, é Jesus falando com a samaritana. Você vai ver que ela questiona qual o momento, em que lugar deve se adorar. Porque a adoração para ela ainda era sacrifício, ainda era derramamento de sangue. E Jesus diz, esse tempo aí passou. O que vai ser instaurado agora, a forma de adorar a Deus agora vai mudar. Não é nem aqui, nem ali. Será o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu lhe perguntar, quando nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados, morto faz alguma coisa? Então só tinha uma maneira de se adorar a Deus em espírito, era quando o seu espírito nascesse de novo. O que Jesus estava dizendo era: o pecado matou a humanidade, não há como existir uma adoração verdadeira, mas vai chegar a hora, e já chegou, que pelo meu sacrifício você vai voltar a viver, e a adoração que você vai oferecer é em espírito. É um nível completamente diferente, é uma matemática completamente diferente. Aqueles que vivem no mundo, eles podem oferecer reverência, eles podem oferecer sacrifício, mas somente aquele que é nascido de novo, que possui o seu espírito recriado,
pode oferecer uma adoração em espírito. Por isso que Jesus vai dizer, a hora vai chegar agora, é agora que vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito, porque antes não tinha como, todos haviam pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Como o homem poderia adorar a Deus em espírito, se o seu espírito, no momento que ele pecou, tinha a natureza do diabo? Não combinava. Mas pelo sacrifício de Cristo, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos afastava, que era o pecado, é resolvido. O pecado é perdoado, o muro de separação é retirado e nós podemos voltar a nos aproximar de Deus. E no lugar de ter como mediador um sacerdote ou um sumo sacerdote, nós vamos ganhar só um homem, Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, só. Nós não dependemos da pessoa que está do nosso lado para adorar a Deus. Você não depende do pastor da igreja, você não depende de ninguém, você depende de Jesus Cristo. Acabou. E em todo e em qualquer lugar que você estiver, você pode adorá-lo. Sabe como é bom perceber, irmãos, que a adoração não é música? É estar prostrado, é estar curvado, é ter um coração de servo. Isso é tão maravilhoso. Você pode estar dentro do ônibus, mas o teu coração está curvado. Você pode estar no trabalho, mas no teu coração você está de joelhos diante de Deus. Nós precisamos ter o hábito de usufruir como filhos das bênçãos de Deus, mas obedecer a Deus como servos. Na obediência como servos, para usufruir como filhos, que entra na geladeira do pai, pega o que tem, entra nos armários, nem pede, só pega. Como filhos, temos acesso àquilo que Jesus, por mérito dele, pela graça, conquistou para nós. Mas na obediência, precisamos entender o termo adoração e nos portarmos como servo. Sabe qual é um dos significados da palavra adoração? Se submeter a. Sabe o que isso significa? Que quando você se submete a Deus, seja no que for, qualquer área da sua vida, Deus ouve como adoração. Você pegou isso, irmão? Significa que quando a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, e você faz o que a palavra disse, apesar da tua carne não querer, apesar do teu corpo não querer, Deus escuta, adoração. Quando você decide andar em amor, quando você decide andar em fé, quando você decide viver a palavra, Deus escuta, adoração. Adoração não é mais no momento, adoração não é mais nas festas judaicas, adoração não é mais dentro do templo, adoração é o tempo todo, durante toda a nossa vida. Tudo passa a valer. Quando nós abortamos pensamentos que Satanás traz, quando nós controlamos a nossa boca, tudo se torna adoração. E nós passamos, se tivermos a consciência certa, a consciência devida, a ter uma vida de louvor e não momentos de louvor. Uma vida. Você percebe como mudou do Velho Testamento para o Novo? Você percebe que o sacrifício de Jesus abriu para nós aqui? Não é mais num lugar, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Pensa comigo. O Espírito Santo habitava na arca, mas a Bíblia diz que ele vai se tabernacular em nós. Ele já fez isso no momento que nós nascemos de novo. Sua santa presença vai habitar em nós. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Quem era o mediador entre o povo e Deus? Era o sacerdote. Quem é que o mundo procura quando precisa falar com Deus? A igreja. Hoje nós somos não mediadores como Jesus Cristo, mas aqueles que detêm a palavra de Deus para anunciar e apontar para o mundo onde Deus está. Nos tornamos sacerdotes. Não estamos afastados da presença de Deus, a possuímos. A adoração agora é em espírito. A distância entre as suas palavras e o ouvido de Deus agora é minúscula. Ele habita em você. Quantos creem que isso é poderoso, irmão?
A matemática muda completamente. Hoje nós também temos adoração coletiva. Nesse instante, o Hubert estava aqui cantando, nós levantávamos as nossas mãos, nós estávamos adorando ao Senhor. Mas sabe, só é adoração se o coração estiver curvado. Só é adoração se as mãos levantadas significarem para você rendição. Só é adoração se ficar de joelhos for: Pai, quem sou eu sem você? Você é Deus. Quem entende o que eu quero dizer, irmão? Isso é adoração. E quando nós estamos no culto, ouvindo a ministração da palavra, nós estamos adorando ao Senhor ou não, irmãos? Estamos. Enquanto nós escutamos a palavra, nós estamos entregando o nosso corpo como sacrifício. Ó Satanás operando. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Graças a Deus que é um sacrifício vivo. Dá graças a Deus que é vivo. Você não precisou morrer para isso não. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 13. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Em todas as adorações que nós mostramos aqui, sempre houveram homens querendo ter relacionamento com Deus, e para aprovar, para serem aprovados, eles necessitavam de sacrifícios. Na nova aliança, Jesus já fez o sacrifício que tinha que ser feito. Mas a pergunta é: resta mais algum? Leia comigo Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Hebreus 13, eu disse Hebreus ou eu disse Romanos, gente? Eu disse Hebreus, graças a Deus. Por meio de Jesus, portanto, vamos sempre oferecer a Deus um sacrifício de louvor, que é o quê? Que é o quê? É a oferta dada por lábios que testemunham a respeito do seu nome. Pega isso aí, gente, pega isso aí. O que é a oferta do Novo Testamento? Olha o que ele vai dizer. São lábios que testemunham a respeito de Cristo. Isso é um sacrifício. Continua. Não deixem de fazer o bem, nem deixem de ajudar uns aos outros, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Irmãos, no próprio Velho Testamento, Deus dizia: eu não quero sangue de animal, eu quero obediência. No Velho Testamento. Em Isaías capítulo 1, todo mundo lembra: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas o início do capítulo está falando: eu não quero sacrifício, eu não quero rituais, eu quero vocês. No Velho Testamento, no próprio Velho Testamento ficou claro: os rituais eram necessários, mas não era o que Deus queria. Quantos aqui são pais? Quantos já tiveram que corrigir o filho sem querer corrigir? Só alguns, os outros tudo gostaram. Um bocado gostou, bateu no menino e disse: você merece mesmo, seu. Quantos aqui corrigiram os filhos sem querer, mas era necessário? Os rituais, irmãos, os sacrifícios, eles eram um trabalho que Deus não queria, mas era necessário para proteger o homem. Mas na nova aliança, o sangue dos animais se tornou inútil, porque um sangue verdadeiro, um sacrifício vivo de um homem, pagou o preço de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não era qualquer sangue, não era qualquer um. Era Emanuel, Deus conosco. O Deus que se fez homem, veio habitar no meio dos homens, e entregou sua vida como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e morreu no meio no seu lugar, para que hoje nós tenhamos vida através da sua graça. Oh, irmão, como isso é poderoso. Como é poderoso não precisar de mediadores. Como é bom saber que se eu estiver dentro de um buraco, dentro da terra, Deus ali está comigo. Sua presença habita em mim, e não há nada nem ninguém, mesmo que tire minha vida, que tire sua presença de dentro de mim. Sua vida habita em mim. Seu poder habita em mim. Seu Santo Espírito habita em mim. Não é qualquer coisa, não é qualquer um. Não é um arrepio, não é um vento, não é um sopro. É Deus habitando dentro de nós. Aleluia.
Vá comigo para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, quer descobrir uma característica do louvor e da adoração? Hubert nesse instante estava cantando: eu sou a imagem de Deus, eu sou semelhança de Deus. Sabe, uma das coisas que a adoração faz com você, renova sua mente. Porque quanto mais você olha para Deus e descobre Deus é bom, e a Bíblia diz que eu sou como Ele, eu devo ser bom. Deus é justo, a Bíblia diz que eu devo ser imitador dEle, eu devo ser justo. Quanto mais eu olho para Deus e o exalto, mais eu lembro quem eu sou também. Isso renova minha mente, isso abre os meus olhos. Sabe, irmãos, quando a gente falou a respeito da adoração coletiva, é interessante que muitos dos rituais do Velho Testamento foram perdidos porque eram desnecessários. Quem entende? Se tornaram desnecessários. É necessário sacrificar animais hoje? Não. Em Jesus se encerra o derramamento de sangue, mas o princípio que Deus utiliza para estabelecer suas leis sempre é o mesmo. Pense comigo, Caim e Abel. O que foi que fez as ofertas, uma ser rejeitada e outra aprovada? Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abel era justo. Em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 20, vai dizer que Caim era maligno. O problema não era só o sacrifício ou só a oferta que foi dada a Deus, mas o seu coração foi rejeitado. O que foi rejeitado de Caim não foi simplesmente sua oferta, mas seu coração. Quantos ainda acreditam que Deus ainda filtra o coração para receber uma adoração? É um princípio. Está na velha aliança. Honrar pai e mãe está no Velho Testamento? Tá. Também está no Novo? Tá. Então tem muita coisa do Velho Testamento que ainda vale. O princípio de filtrar o coração, Deus ainda o usa no momento da adoração. Jesus vai dizer, enquanto fala com os fariseus e algumas pessoas, ele diz: os lábios desse povo me honram, mas o seu coração está distante. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja cantando tu és bom, 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 e o coração está distante? Os lábios honram, mas o coração está longe. O filtro do coração ainda vale. Veja na adoração coletiva. Eles tinham 3 coisas lá naquele lugar. Eles tinham sacerdotes, eles tinham festas, e dentro dessas festas, dos critérios para que as pessoas se apresentassem era: nunca chegue de mãos vazias. Ô irmão, quando eu li isso, eu peguei minha cobaia de pregação, minha esposa, ela é minha cobaia. Toda revelação que eu tenho, eu digo: amor, olha aqui. Aí eu mostro para ela, tem hora que ela nem liga, porque eu falei, mas é bom. Pelo menos a gente compartilha. Ela é o teste. Eu digo, se ela não entender que é minha mulher, ninguém vai. Ele vai dizer o seguinte: todo o povo deve se apresentar em uma dessas festas e apresentar alguma coisa. Nunca pode chegar de mãos vazias. Irmãos, isso aqui não é dinheiro não. Mas quantas vezes nós oferecemos a Deus uma adoração vazia, sem fé? Quantas vezes nós oferecemos a Deus uma adoração vazia, sem honra? Quantas vezes nós oferecemos a Deus uma adoração sem nada? Você está comigo? Irmãos, para adorarmos a Deus a gente tem que oferecer alguma coisa. Ofereça a tua santidade. Senhor, está aqui minha oferta, santidade. Senhor, eu te ofereço minha vida, eu te ofereço andar em amor, eu te ofereço o meu coração. Nunca adoração a Deus vai ser aceita de mãos vazias, porque o sacrifício que nós fazemos prova que as nossas palavras são verdade ou não. Quem está entendendo? Então o critério do Velho Testamento ainda vale para o Novo. E você se lembra
que os povos judaicos, eles decidiram fazer sinagogas, porque nem sempre podiam adorar a Deus onde queriam. Nem sempre você vai poder adorar a Deus onde você quer, não. Quando você está no trabalho, a palavra certa seria estar aquele inferno dentro do trabalho, ou dentro de casa, está tudo contra você. O que foi que os judeus fizeram? A gente vai dar um jeito, mas a gente vai adorar a Deus aqui nesse lugar. Irmãos, quando a circunstância lhe pegar, dê um jeito, mas adore a Deus. Dê um jeito. Quem quer dá um jeito. Quem quer arruma uma forma. Encontra um caminho. Então os princípios utilizados por Deus para que aquelas adorações fossem aceitas é o mesmo que Ele usa hoje. A diferença é que no lugar de sangue, hoje Ele tem a sua vida andando em amor. No lugar de sangue, Ele tem você decidindo ser justo. No lugar de sangue, Ele tem você decidindo viver em santidade. Esse é o sacrifício da nova aliança. Lábios que testemunham do seu nome e pessoas que fazem o bem. Não para salvação, irmão. No Velho Testamento as pessoas adoravam a Deus, mas também era um sacrifício para que Deus não as castigasse, para que o juízo de Deus não as encontrasse por conta do pecado. Mas a adoração no Novo Testamento não é por medo. O sacrifício de Jesus já foi feito. A adoração do Novo Testamento é gratidão, irmão. A adoração do Novo Testamento é você já fez tudo o que devia ser feito. Obrigado. Você está comigo? Aleluia. Sabe, a adoração, eu coloquei aqui alguns pontos. Os princípios da adoração sempre vão ser os mesmos, no Novo e no Velho Testamento. Ela deve ser verdadeira, ela deve ser somente a Deus, ela deve ser sacrificial, ela deve ser reverente, ela deve ser alegre. A adoração a Deus tem que ser alegre, irmãos. Não é com cara de que chupou um limão e não gostou. Isso não é adoração, não. Isso é só um sacrifício, mas não é adoração, não. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente chega na igreja, o louvor pode não estar aquelas coisas todas, e você diz: Senhor, eu sei que o sacrifício deve ser vivo, mas eu queria estar morto, para não ouvir. Eu queria ser um sacrifício morto nessa hora, Pai. Quantas vezes isso não aconteceu? Aí o pregador está lá pregando, e você diz: meu Deus, que homem para pregar ruim. Queima ele, Deus. Quem dera eu pudesse ser um sacrifício morto, santo e agradável, mas morto nesse momento, para não ouvir nada. Ou então você está dentro da igreja, minha mulher me proibiu, ela pediu para me fazer essa piada. Ou então você está com a síndrome do crente. O crente, ele tem uma síndrome do vagalume. Você sabe o que é a síndrome do vagalume? Ele é atraído pela luz. Está o cara pregando, ele está assim, ó. Eu não sei o que tem na luz da igreja, eu nunca vi, mas tem alguma coisa especial, fica assim. Aí você diz amém, ele amém, mas ele está lá na luz. É ou não é assim, irmão? Você está rindo porque é verdade. Romanos 12 vai falar de oferecer um culto racional, mente, sacrifício vivo, pensante. Quando nós estamos sentados e nos esforçamos para ouvir a palavra, isso é o culto racional, é o sacrifício vivo. O que é que você está oferecendo enquanto está sentado ouvindo a mim ministrar? Você está oferecendo o seu tempo, sua vida, para ouvir a palavra e renovar a sua mente. Isso para Deus é interpretado como adoração ou não? E eu te pergunto, se a gente estivesse na situação de ser aprovado como Caim, como tem sido a nossa adoração enquanto ouvimos a palavra? Como tem sido a nossa adoração enquanto nós assistimos a ministração da palavra, Deus assiste o nosso coração. O que Deus está assistindo, irmão? Tomara que não seja pizza. Tem um demônio redondo que ocupa a cabeça dos crentes. Tá aqui, eu vim na pregação e pensando em comida. É o Satanás operando. É ou não é assim, irmão? É ou não é, gente? Isso acontece só comigo? Eu sou muito carnal mesmo, então. Sabe, sacrifícios não tem a ver mais com sangue, mas tem a ver com entrega. É interessante que não dava para eles oferecerem a metade do animal, só sangrar o animal e deixar sair andando. O animal tinha que morrer.
Era uma coisa sem volta, era um caminho sem volta. Adoração tem que ser um caminho sem volta. Ou você faz direito ou não faz. Quem entendeu? Adoração tem que ser uma coisa bem feita. Se é para levantar as mãos, se entrega de verdade. Se é para ficar de joelhos, vira uma topeira, entra no chão mesmo, se rende. Mas faça bem feito. Porque é por causa dele que hoje nós temos vida. Adoração não é caridade. Adoração não é alisar o ego de Deus. É o motivo pelo qual nós fomos criados. É o motivo da nossa existência. Fomos criados para o louvor da sua glória. Eu quero falar sobre uma coisa com você. Eu conversei isso com os jovens ontem. Tem uma coisa que o crente tem. É um vício, pega em tudinho. Em algum momento pega. Vamos lá, vamos fazer a dinâmica, a mesma dinâmica que eu fiz ontem. Quantos vieram para a igreja para receber? Olha, tem mão. Vai, gente, eu não vou brigar com ninguém não. Ok? Quantos vieram para a igreja para dar? Ok? Agora lutem no centro. Não, peraí. Irmãos, normalmente nós saímos da nossa casa e por mais que nós digamos que vamos oferecer um culto a Deus, a gente vai querendo receber alguma coisa. A gente quer que o louvor arrepie o nosso braço, receber. Nós queremos que a unção nos afete, receber. Nós queremos que a ministração seja boa e solucione todos os meus problemas, receber. Nós queremos que o ministro pregue do jeito que eu gosto, receber. Nós queremos que ele termine cedo para a gente comer pizza, receber. E o sentimento de sempre querer receber, que não está errado, não é errado querer receber alguma coisa, mas de sempre querer receber, faz com que, se o louvor não for do jeito que você gosta, o culto não foi bom, porque você foi só para receber. Quem está pegando a ideia aqui do negócio? Se a ministração não foi do jeito que eu gosto, não foi bom hoje não, porque você foi só para receber. Mas você sabe o significado de culto? É oferenda, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Você nesse momento está oferecendo alguma coisa a Deus. Deus está assistindo. O sentimento de dar deve ser sempre maior do que o de receber, porque Deus é um bom pagador. Se você entrega a Ele aquilo que é devido, você sempre vai sair cheio. Ele é um bom pagador. Ele é muito bom. E se você saísse de casa, irmãos, dizendo: hoje vai ser a noite onde eu vou me entregar ao Senhor como eu nunca fiz, eu vou dar a Ele o meu melhor, minha melhor adoração, o que será que aconteceria no culto? Mas normalmente a gente sai de casa: tomara que hoje eu receba o que eu nunca recebi. Deus sai do foco, nós viramos o foco. Tem algo errado com receber, irmão? Não. Mas deixa a parte de Deus te dar alguma coisa com Ele. Se preocupa com a sua de dar a Ele. Se preocupa com a sua de oferecer a Ele alguma coisa boa. E não um louvor que muitas vezes parece mais um favor. Estou te dando aqui porque eu sei que você parece que tem baixa estima, Deus. Eu te amo. Você é lindo, 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 lindo és. Glória, glória, glória eu te dou, Jesus. Não, irmãos. Algo com propriedade, com vida. Olha o Satanás aqui. Com vida. Com vida. Vida. Com verdade. Adoradores em espírito e em verdade. A gente pegou a parte do espírito, todo mundo entendeu. Mas está na hora da gente saber fazer a parte do verdade. Sabendo o que está falando, sabendo o que está cantando, sabendo o que está dizendo, oferecendo algo de qualidade. E se todos nós, irmãos, chegássemos na nossa igreja esperando somente dar a Deus, esquecesse por uma noite de receber alguma coisa, de pedir alguma coisa, de querer a solução para um problema, de querer uma cura. Nada contra nada disso, irmão. Eu só estou querendo equilibrar.